Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like aí, te inscreve e ativa as notificações aqui do canal. Bom, gente, depois da classificação é hora de pensar para frente, pensar no Fluminense e pensar em se reforçar, pensar em manter o elenco e algumas questões que nós vamos falar a partir de agora. Pedro Raul, vamos falar do jogador que pode ser trocado para que ele venha para o Grêmio, vamos falar sobre o Rodrigo Caio, vamos falar sobre a boa notícia em relação ao Diego Costa e também sobre o titular que quer renovar o seu contrato com a nossa camisa. Os vídeos sempre têm o oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Rossi e vamos dar uma brincada, hein? É 20% de bônus no primeiro depósito. Você deposita e pode se divertir lá na KTO. Bom, tem um titular que quer renovar o contrato com o Grêmio. Trata-se de Reinaldo. O lateral esquerdo tem seu vínculo encerrando com o tricolor no final desta temporada. Por enquanto, o Grêmio não procurou oficialmente o Reinaldo para renovar o seu contrato. Mas ontem na zona mista ele disse que quer renovar o seu vínculo com o Grêmio, assim obviamente se o Grêmio quiser. Eu particularmente acho que essa é uma posição, mesmo que ele tenha 34 anos, que é muito difícil encontrar um bom jogador experiente que possa ocupar a função. O Reinaldo tem as suas qualidades, assim como tem os seus defeitos, ele não é um virtuose do momento nesta posição. Acho que se o Grêmio quiser renovar o contrato com ele, depois procurando um próprio destino para o Mike na próxima temporada, e aí obviamente contratando um outro lateral, acho que a gente ficaria bem servido. É bom pensar no próximo ano, é bom pensar na sequência da temporada, até porque daqui a pouco perde uma oportunidade de mercado e pode perder o próprio Reinaldo de graça. Então eu particularmente renovaria o contrato do lateral esquerdo Reinaldo. Gostaria de saber de você se você renovaria esse vínculo. Bom, sobre o Rodrigo Caio, contratado, já está treinando com o grupo de jogadores, já está fazendo a parte física e ontem o Renato falou sobre este jogador. Disse que ele precisa de mais uma semana ainda para fortalecer a parte física, para que depois possa fazer atividades a ponto de estar à disposição para os jogos. É importante dizer que o Rodrigo Caio não joga desde o final do ano passado, com contrato com alguma outra equipe. Então é um jogador que eu acho que toda a cautela é bem válida, é bem necessária. O Antônio Brum deu entrevista coletiva na última sexta-feira dizendo que o Grêmio ainda é temerário quanto ao seu aproveitamento por parte legal antes da abertura da janela. Então, contabilizando que hoje é dia 9, teria mais 30 dias até a abertura da janela, é um tempo mais do que suficiente para que esse jogador esteja à disposição. Eu acho que não é preciso ter pressa, até porque ele tem um contrato de 7 meses e é ele que tem que mostrar e ele precisa estar bem, não adianta ele mostrar também sem condições, porque ele se prejudicar e ele também vai prejudicar o nosso time se ficar jogando sem condições. Vamos avançar sobre o Diego Costa, porque houve uma grande notícia por parte do próprio jogador na zona mista do Couto Pereira ontem. Ele deixou bem claro que não foi nada demais, que a dor já era menor, mesmo que ele tivesse saindo mancando ainda ontem. Ele disse, olha, tô bem, mas ele saiu mancando. O Renato falou que o Diego Costa precisará passar por um exame no máximo hoje até amanhã, tem 24 horas até que se confirme algum tipo de situação para que possa dar uma aliviada. É importante destacar o seguinte, o Diego Costa sentiu uma fisgada no adutor da coxa e olha, gente, se for algo grave, é algo que vai demorar aí, quem sabe uns 30 até 40 dias para ele ficar à disposição. E é aí que vem a minha preocupação para a pauta que a gente vai falar na sequência. Essa pauta que tem sempre o oferecimento da Impacta Mídia, uma empresa de comunicação digital para você que quer ir além, está pensando em site, marca, branding. A Impacta Mídia é uma empresa de comunicação digital para você que está pensando em ir além. Bom, qual é a pauta? Centroavante. A janela abre dia 10, mas se porventura o Diego Costa tiver uma lesão confirmada, vamos de JP Galvão até o fim do mês. E aí no fim do mês o JP Galvão volta para o Fenerbahçe da Turquia. E é preciso que o Grêmio seja muito célere na hora de tentar contratar esse jogador que é o reserva do Diego Costa, que pode até ser o titular, Não sabemos, se o Diego Costa pegar uma lesão mais séria de 2 meses, ele perde todo junho, todo julho e voltaria no início de agosto, gente. E aí é Libertadores da América, é o primeiro jogo em casa contra o Fluminense e o segundo jogo fora. Bom, se fala muito no Pedro Raul.
A informação é a seguinte: o Pedro Raul é um jogador que foi oferecido ao Grêmio, é um atleta que o Grêmio avaliou e acha que é importante, seria interessante de ser contratado. Mas existem algumas questões financeiras que poderiam afastar essa negociação. Primeiro, que o Corinthians pagou 25 milhões de reais na contratação do Pedro Raul, e depois também é importante dizer que é um jogador que não tem vencimentos baixos. Qual é o detalhe? Seria um empréstimo, o Grêmio não tem como comprar o jogador, porque o Corinthians quer reaver esse dinheiro, queria, quem sabe, um empréstimo com um passe fixado, e isso fica longe da realidade. Mas o Corinthians quer um goleiro. O Corinthians está perdendo o Carlos Miguel, jogador que está indo para o Nottingham Forest da Inglaterra, e aí aparece a possibilidade de que o Grêmio possa envolver na negociação Adriel. Adriel, que tem vínculo com o Grêmio, está emprestado à equipe do Bahia, teria que ser um repasse de empréstimo. E é um negócio que não é tão simples, né? Tu repassa o empréstimo, sai o empréstimo do Bahia, vai um empréstimo para o Corinthians e aí vem o Pedro Raul para cá por empréstimo. Seria uma troca de empréstimos que o Grêmio poderia realizar para ter esse jogador. Eu particularmente acho que o Pedro Raul não é o jogador que daria conta do recado, mas nós mesmos já tivemos, né, que dar o braço a torcer pelo caso do Diego Costa, por exemplo. Ele chegou aqui, todo mundo achava que não seria o jogador ideal e ele acabou dando mais do que conta do recado e hoje é titular incontestável do nosso time. Então é preciso ter um pouco de cautela também quanto a essa situação. E se for esse negócio, que é uma troca, né, tu leva um jogador para lá e traz um jogador para cá, eu acho que aí está feito um bom negócio. Para fechar esse vídeo, o Renato falou sobre o Vina, né, jogador que disse que gostaria de voltar. O Renato disse que não vai falar sobre nenhum jogador, né, nesse momento, que não quer falar sobre esse tipo de situação, porque o Grêmio tem problemas financeiros e são questões importantes para serem debatidas no Rio de Janeiro. O Grêmio já está no Rio de Janeiro, faz toda uma temporada por lá agora, né, de treinamentos e de jogos até encarar a equipe do Botafogo em Cariacica, no Espírito Santo. Então os próximos dias serão importantes, porque agora vamos para uma reta final antes da abertura da janela de transferência e agora cientes, obviamente, que ganhamos $1.250.000 pela classificação da Libertadores, os $330.000 pela vitória contra o Huachipato, e nós precisamos de reforços para jogar a Libertadores da América. Tem jogadores acabando o contrato, como o Bessosi, JP Galvão, por exemplo, que o Grêmio vai se desfazer e tem que remontar o seu elenco, então é importante que a gente pense dessa maneira. Deixa o like, te inscreve, ativa as notificações, até a próxima, tchau, tchau!